Estar aqui reunido com os irmãos essa noite para cultuarmos a Jesus. Quero agradecer primeiramente ao Senhor, ao Espírito Santo por nos proporcionar essa oportunidade, e também quero agradecer ao pastor Leôncio pela confiabilidade, aos irmãos que estão aqui presentes, e eu quero que você fique em seu coração, como diz aquele louvor: fala Deus, porque é Deus que fala, Ele que sabe o que a sua igreja precisa ouvir. Abra comigo sem perda de tempo, pastor Deus. Aleluia. Abra comigo sem perda de tempo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 16. Evangelho Lucas, capítulo de 16. Verso de número 19. Amém? Que diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no ar de erguer os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu quero ler o verso de número 27, que diz assim: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que me mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouça-os. Só para aqui, meus irmãos. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto é um dos textos bíblicos que nos faz olhar a vida de uma forma mais séria, que nos faz principalmente olhar a vida com Deus, a vida com Cristo, de uma forma mais séria. É um texto que ele nos dá um despertamento para as nossas vidas. E nesta noite eu quero ser rápido por causa do horário, mas eu quero deixar algo aqui, amados irmãos, para os vossos corações, e dizer que esta noite é primeiramente noite de despertamento e noite de restauração. Quando Jesus ele conta esta parábola, até uma certa discussão entre teólogos se isso é uma parábola ou não. O fato é que há uma concordância, que existe verdades inegociáveis dentro desse texto, que são aplicáveis à nossa vida e dignas da nossa aceitação. Pois o apóstolo Paulo ele nos diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente em suas obras. E eu quero aqui, amados irmãos, caminhar dentro desse texto com você. E o que Jesus tinha em mente quando ele trouxe essa narrativa?
Primeiro devemos observar que Jesus tinha um público-alvo. Primeiro devemos observar que quando Jesus ele narra essa história, ele tinha um público-alvo naquela época e tinha um endereço certo, porque Deus ele tem um endereço certo quando ele fala. E a princípio, quem era o público ou o endereço dessa história que Jesus queria passar uma reflexão ou um ensino? Eram os fariseus. E Jesus ele começa contando a realidade de dois tipos de vida. Ele vai narrar uma história que se entrelaça entre dois homens, que os dois tinham um estilo de vida totalmente diferente um do outro. Jesus queria ensinar princípios e valores que estavam além dos olhos daqueles homens. A saber, os fariseus, eles tinham a seguinte ideia, ou pensamento com base até na lei, segundo Deuteronômio, que aqueles que tivessem uma vida abençoada, uma vida abastada, uma vida de prosperidade, era sinal que essa pessoa era abençoada, era sinal que essa pessoa era de fato de Deus, era sinal que essa pessoa estava de fato de acordo com a vontade de Deus. E ali eles olhavam para Jesus, porque Jesus tinha uma vida simples, não tinha uma vida igual a eles, e de forma indireta ali Jesus tinha uma vida simples, era uma pessoa que não tinha o mesmo patamar de vida com os fariseus. Então eles olhavam para Jesus com um olhar de menosprezo, e por isso Jesus ele vai contar essa história, essa parábola, para ensinar para aqueles homens que às vezes nem sempre a gente ter uma vida estável em certas situações significa dizer que nós estamos sendo aprovados por Deus, significa dizer que a bênção de Deus está sobre nós, significa dizer que está tudo bem sobre nossas vidas. Aleluia. Agora, amados irmãos, grave isso que eu vou falar para você na sua cabeça. Um dia, todos nós que estamos aqui, sem exceção, todos nós que estamos aqui, um dia iremos nos deparar com a eternidade. A terra, ela não é o ponto final na minha e na sua vida. A terra é a vírgula. Há pessoas que pensam que morreu, acabou. Não, meus amados irmãos, a terra é apenas a vírgula da minha e da sua história. O ponto final é quando a gente se depararmos com a eternidade. E é justamente isso aqui que Jesus ele vai trazer a realidade, a mentalidade daqueles homens, e que de forma indireta também, enquanto o Espírito Santo inspirava Lucas para registrar isso, ele também estava nos ensinando que existe uma realidade que nós precisamos nos atentar, muito mais do que este mundo natural, do que este mundo físico, do que esta vida física, é a vida após a eternidade. A Bíblia começa contando que havia um homem rico, e este homem, ele vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia uma vida regaladamente. Ou seja, em outras palavras, este homem rico era um homem que tinha o que ele queria, era um homem que vestia a roupa que ele queria, era um homem que possuía o que ele queria, era um homem que, se ele tivesse presente nos dias de hoje, é aquela pessoa que vai em uma concessionária e diz: eu quero o melhor carro, era aquele homem que vai em uma loja e diz: eu quero a melhor roupa, era aquele homem que esbanjava. A Bíblia diz que ele vivia de forma regalada, esplendidamente, era uma pessoa que tinha poder aquisitivo, era uma pessoa que tinha dinheiro. Porém, amados irmãos, uma coisa este homem estava deixando a desejar na sua vida, porque a única coisa que esse homem tinha era riqueza, a única coisa que esse homem tinha era dinheiro, e a maior riqueza que o homem pode ter não é dinheiro, a maior riqueza que o homem pode ter é o seu nome escrito no livro da vida, a maior riqueza que você pode ter não é um carro bom, não é uma casa boa, não é roupa boa, mas a maior riqueza que você pode ter não é uma roupa boa, não é uma casa boa, mas a maior riqueza que você pode ter é ter o seu nome escrito no livro da vida, e um dia poder estar na eternidade com o Pai. A Bíblia também conta agora que havia um mendigo.
tempo, irmão, não nos permite estender, mas quero pular algumas coisas aqui. A Bíblia diz que havia também um mendigo. O estado desse mendigo era tão deplorável que os cães vinham lamber as suas chagas, as suas feridas. E ele desejava comer da migalha que caía da mesa do rico. Só que chega um dia que a eternidade vai cruzar com a vida dos dois. Porque o texto diz que ambos vieram a morrer. Mas o interessante é que a Bíblia diz que Lázaro, ele morre. E ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E a Bíblia diz que o homem rico, ele também morre. Porém, ele é sepultado. Só que quando ele se depara com a realidade da vida, ele está em um lugar de tormento. Está sendo atormentado. E ele consegue ver a Lázaro, a posição que Lázaro está, onde que Lázaro está. E ele pede que Lázaro toque apenas com um dedo molhado na água da sua língua, para que ele refresque. Porque aquele lugar em que ele está é um lugar totalmente de tormento, ele não suporta. Agora pare para entender uma coisa, a primeira coisa que eu quero que você entenda. Jesus não estava querendo dizer que quando um pobre, um mendigo morre, ele vai para o céu. E quando um rico morre, ele vai para o inferno. Não. Primeira coisa, Jesus estava querendo nos ensinar que ele dá oportunidade tanto para o pobre como para o rico. Ele dá oportunidade tanto para o preto como para o branco. Ele dá oportunidade tanto para quem é como para quem não é. Ele dá oportunidade para a raça humana. Ele dá oportunidade para quem tem estudo, para quem não tem estudo. Ele dá oportunidade para quem é, para quem não é. Ele dá oportunidade. Agora o problema é o que a gente fazemos com a oportunidade que nos é dada. A segunda coisa que eu quero que você entenda: a morte cruzou o caminho dos dois. E quando os dois morreram, os dois foram se deparar na eternidade. Uma pergunta: aqueles dois quando morreram, eles foram surpreendidos, um com consolação e o outro com tormento na eternidade. Agora, se nós pararmos para refletirmos dentro desse texto de forma mais profunda, se nós morrêssemos hoje, que lugar que nós estaríamos nos deparando agora? Que lugar que a nossa alma, será que os anjos viriam buscar a nossa alma e levar para o seio de Abraão? Subentende-se também que se aquele homem, o rico, ele morreu e foi para o inferno, subentende-se também que vieram os demônios para levar a sua alma para o inferno. Você já parou para imaginar quantas pessoas agora estão morrendo nesse instante? Pessoas que estão tendo infarto, pessoas que estão levando facada, pessoas que estão sendo mortas a tiro, pessoas que estão morrendo aí de coisas horrendas, mas você está aqui esta noite vivo, consciente, para observar como está a sua vida, seus caminhos, e entender que a vida após a eternidade é uma coisa séria. E nós precisamos refletir muito sobre isso, porque o que fez aqueles dois homens irem para o destino onde eles foram o que eles viviam aqui na terra, foram o que eles praticavam aqui na terra, foi o estilo de vida que eles assumiram levar aqui na terra. Às vezes nós não paramos para pensar e para meditar quão sério é a vida, e que a vida é como um sopro. A gente está aqui agora, a gente está aqui esta noite, mas a gente não sabe quando sair daqui para ali, a gente não sabe o que pode se deparar. Sabe o que é que Deus me trouxe para trazer aqui esta noite? É tempo da gente olhar a nossa vida e ver até que ponto nós estamos prontos, ou para o arrebatamento da igreja, ou para que a morte venha nos encontre e a gente possa ir para o encontro do Senhor. É uma surpresa que ninguém quer ter, mas ninguém está livre. A diferença é que se a gente morrer com Cristo, a nossa vida estará escondida com Ele. Agora você já parou para pensar quantas pessoas que estão agora no Hades, no lugar de tormento, dizendo assim: eu ouvi a palavra,
Eu estava na terra ontem ouvindo a palavra. Eu estava na terra, eu passei ouvindo o louvor tocando. Eu estava na terra, eu vi a pessoa gritando na praça, dizendo: aceita Jesus. Jesus tem solução para a tua vida. O sangue de Jesus pode te purificar. Mas eu desprezei, eu menosprezei, e agora estou aqui nesse lugar de tormento. Você já parou para pensar quantas pessoas que estão lá agora, consciente, lembrando, porque o homem rico, quando morreu, ele lembrou que tinha família. Se ele lembrou, é porque ele levou consigo a lembrança do que havia aqui na terra. A palavra é um pouco pesada, meus amados irmãos, mas é uma palavra de conscientização para a sua vida. É uma palavra para a gente olhar e analisar e dizer assim: Jesus, até que ponto eu estou preparado para me encontrar com a eternidade? Eu não sei porque o céu me mandou trazer essa palavra, mas o céu tem endereço e ele sabe por que ele mandou trazer essa palavra. E de uma coisa eu sei: o céu te ama, não quer te perder. O céu te ama e quer encontrar você na eternidade. O Pai Abraão quer te ver na eternidade. Jesus quer te abraçar na eternidade. Então observe como está a sua vida, como está o seu caminhar, como está o seu agir, e entenda que a qualquer momento desse você pode se deparar com a eternidade. Glória a Deus. Pai Abraão, manda, eu rogo-te, porque eu tenho 5 irmãos, eu não quero que ele venha para este lugar. Parece que eu estou até vendo o grito do Espírito Santo dizendo: eu não quero que você vá para esse lugar de tormento. Você está tendo a oportunidade hoje. É hora de você olhar os seus filhos e dizer: a minha salvação vale mais do que isso. A minha vida com Deus vale mais do que isso. A vida na eternidade vale mais do que isso. A vida com Jesus vale mais do que isso. Não espere ser surpreendido como um homem rico para você querer tomar decisão, porque depois que estiver lá no lugar de tormento, pode até clamar, pode até orar, pode até suplicar, mas lá não é lugar de tomar decisão. O lugar de tomar decisão é aqui. O lugar de tomar decisão é hoje. Como diz a palavra: se hoje atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. A restauração de um lar nesta noite. O inimigo entrou para lançar conflito e contenda para destruir, mas o Senhor viu a bagunça e o Senhor diz: eu vou restaurar. A vida, meus amados irmãos, ela, principalmente a vida com Deus, às vezes nós somos lançados em muitos desafios, em muitas provações, em muitas situações, que às vezes nós nos deparamos com situações que são dolorosas, são machucadoras, mas entenda uma coisa: independente do que você esteja passando, mas se você estiver passando com Cristo, permaneça. Não deixe que o inimigo te distraia, porque o que ele quer é isso. Ele quer que você não vá para esse lugar. Ele não quer que você chegue aonde estão os nossos irmãos lá na glória agora. Ele quer que a gente vá para o lugar de tormento, porque como diz em Apocalipse: o diabo desceu com grande fúria na terra contra vós. O inimigo tem fúria, tem raiva de você. Ele sabe a oportunidade que o céu te deu, ele sabe o quanto Jesus te ama, e ele faz de tudo para tentar distrair você, para que você perca a tua coroa. Mas não deixe você a sua coroa, não perca a sua coroa. Permaneça firme, permaneça nos seus passos com Jesus, e entenda que é um preço que foi muito caro, o sangue do nosso Senhor que foi pago por mim e por você, para que a gente um dia nos encontrasse com Ele na eternidade. A
desejo dele era que a sua família não fosse para aquele lugar. E ele queria voltar à terra. Aqui já quebra, já refuta até uma crença que não nos cabe no momento de falar. Mas veja bem, Abraão fala para ele tem Moisés e os profetas, que ele creia. Em outras palavras, trazendo o dia de hoje, sabe o que Jesus está falando conosco? Nós temos a palavra, nós temos a igreja, e o Espírito que diz: ora venha, Senhor Jesus, aquele que tem sede, venha e beba, lhe darei da água da vida. A água da vida está sendo derramada, a água da vida está sendo dada, que nós bebamos, que nós nos saciamos, que nós mergulhamos nesse rio da água da vida, porque é ela que vai nos livrar, é ela que vai nos proteger, é ela que vai nos dar o caminho, como diz o Salmo, que a palavra ela é escudo e protege. Nós temos a palavra, nós temos a pregação do Evangelho. Eu me recordo de um texto de Eclesiastes, capítulo 12, se eu não me engano, em verso 8, ele diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus. Você já parou para pensar durante 365 dias do ano, nos dias de culto, quantas e quantas mensagens a gente não ouve? A pergunta é: quantas dessas mensagens nós temos trazido mesmo de fato para a nossa vida? Quantas dessas mensagens nós nos temos, às vezes, negligenciado? E ali era, às vezes, uma direção do céu para você, era uma orientação do céu para você. Mas eu quero que você fique com essa palavra no seu coração esta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.